outra. E, e a frequência aí é 10 minutinhos É, cada mas pode frequência, repetir, né? é Pode repetir. É. É que, na Mas não, verdade, ela colocou 10 minutos para caber mais frequências, mas ela recomenda fazer mais, dependendo do que. Tem até, ela manda um PDF, né? Dependendo do uhum. que, ela pede para fazer até 1 hora, uns Sim, seis por exemplo, de 10 minutos. fígado, gente, sempre está precisando mandar uma frequência de um fígado normal para gente. Então, assim, é versátil, você sai com ele, né? Por exemplo, eu estou aqui no sítio, né? Que hoje é feriado. Então, trouxe para cá, precisa trazer computador, vai para outro É, lugar, ou viaja, leva, porque ele é pequeno. e vem uma caixinha bem portátil, bem legalzinho, então, É, tranquilo. a caixinha tá ali. É, realmente, em termos de versatilidade, nossa, só de não precisar computador é maravilhoso, né? É. A Grazi está perguntando quanto que vocês pagaram. Ele tem, são 4 modelos agora, né? Ele tem se eu não me engano, é 5.900 ou 6.000 cada aparelho. Aí um deles ele tem, é como se fosse o da Matron lá, tem várias frequências de desintoxicação, o outro tem várias de desparasitação, mas ele é mais completo, tá? Ele é versátil do que se eu for comprar só com o Matron. E ele tem um agora novo que é da parte emocional, que eu esqueci como é que chama, que tem a parte de chakras, de TDAH, comportamento, TDAH, né? Comportamento, etc. É o E só que eles psiquê, têm um. Hã? é o Psique, psiquê. é, tipo o Lotus lá da Matron, né? Só que eles lançaram um agora, mês passado, que eles conseguiram fazer um banco de dados maior. E daí junta todos os equipamentos, os três, em um só. Tem todas as frequências, são 350 frequências. São vários tratamentos. E tudo no mesmo aparelho. E aí, esse aí custa 12 mil, que é o Mega. E aí ele vale, em vez de você comprar três, em vez de você comprar, se você comprasse os três, sairia 18, né? Você compra esse que vale pelos três. Ou é, ou você compra o outro lá, né? O Global, ele tem É, eu bastante coisa. comprei o Global. Comprei o Global Global, e é Global bom. nossa, ele já é um trator, já vai fazer 95% que você precisar. E divide de 10 vezes, 590 passa assim, leve, A hora que você entendeu? vê, já foi. É, Na verdade, justamente. o Gorete, eu tinha comprado o Global e eu fui buscar lá, ela entregou para mim no Cobic, lá no Congresso, Ah, né? tá. A Dani, né? E aí chegou lá, ela tinha esse lançamento. Daí eu fiz o upgrade lá na hora. Eu nem peguei o global, paguei a Ah, diferença e já peguei o outro. mas depois eu vou comprar o psiquê, sabe? Para Aham. complementar. Vou pagando. É, Mas tá 5.900 dividido. E tem, eu acho que quase 200 frequências. é. É bem completinho também, E eu você acho. É pode bem pagar completinho. a frequência à parte também. Sim. Você pode comprar lá, por exemplo, não tem o Herpes Zoster, mas cabe para você pôr, você compra mais a frequência lá. A fofinha tá aí, ó. Chegou. Ah, oi. Agora a gente vai estudar, vai? Vamos lá, Rubi? Com a gente? Então tá bom. André, vamos Eu, começar a sua aula linda? vamos, você chama de aula, eu chamo de bate-papo. Ah, aqui é bom também. Ó, tá dando 8h13, é isso? Aí a gente já inicia, eu vou abrindo a aula aqui para quem for chegando atrasado, Beleza. tá Manda bom? ver? Isso aí, vamos lá. Então tá. Boa noite, pessoal. Né, a Camila sempre me convida para falar um pouquinho. Só que quem já viu, né? Mas a gente vai trocar ideias aqui, porque quem não viu, não viu. Mas a ideia é assim, é a gente, na noite de hoje, né, evidenciar um pouquinho a questão bioquímica, porque o que a gente aprende aí com a Camila
biorressonância, a gente vai, que a gente estava falando agora, né, de Spook, de BioHive, a gente está falando em nível biofísico, né, de frequências. Mas é bom a gente entender um pouco da bioquímica também e como que é essa relação da bioquímica com a biofísica, porque esse entendimento da bioquímica vai ajudar a gente a tratar melhor o nosso paciente, né? Essa compreensão de como funcionam as coisas bioquimicamente vai permitir que as ferramentas da biofísica sejam mais eficientes, né? A gente vai ter mais informações para trabalhar, tá? Eu gosto... Ih, deixa eu ver se... Camila, deu uma travada aqui, deixa eu ver se... Ah, foi, beleza. É que estava travado aqui, mas foi. Eu sempre começo as minhas aulas com a frase desse escritor americano, né, o Mark Twain. Para quem tem só um martelo, todo problema parece um prego. A ideia é que a cada curso que a gente faça, a cada troca de ideias, a gente tenha uma ferramenta nova para trabalhar, né? Senão a gente vai continuar tentando resolver aquele problema do jeito que a gente sabe, né? E às vezes tem um caminho mais fácil para a gente resolver. Para quem não me conhece, eu sou André, cirurgião dentista, tenho 25 anos de formado. Não importa muito esse currículo aí, não. O que importa é que eu tenho uma queda pela bioquímica. Eu, como dentista, eu comecei a perceber, sempre trabalhei com implantes. Então, por que que aquele paciente dava certo e aquele outro paciente não dava certo? Se era o mesmo dentista, era o mesmo implante. E eu comecei a aprofundar nisso, daí eu descobri uma coisa maravilhosa, que a boca faz parte do corpo, né? E se aquele corpo não tivesse bem nutrido, se não tivesse o metabolismo funcionando bem, a gente tinha mais chances de insucesso. Em algum momento separaram a boca do corpo. Então, quando eu entendi isso, né, que as vitaminas minerais, o funcionamento da bioquímica contribuía com o sucesso daquele tratamento, eu comecei a aprofundar nessa bioquímica, né? Então, daí eu fiz curso de odontologia ortomolecular, fiz a pós-graduação de adequação nutricional, mas sempre pensando em odontologia, né? Eu gosto de ser dentista. Eu entendo de hormônios, de vitaminas, eu gosto mesmo é de pôr a mão na boca do paciente. Mas para isso a gente tem que entender, né, ter essa visão mais global. Essa história de separar o corpo da boca, né, é o que a medicina fez nos últimos anos, inclusive usando a bioquímica para isso, né? Então eu vou passar um filminho aqui, talvez alguém já tenha visto, mas mostra bem esse loteamento do corpo humano, né? Cada um cuida de uma parte, aí eu dou o remédio para uma coisa, só que esse remédio para o coração prejudica o estômago, daí eu tenho que dar um remédio para o estômago que prejudica a impotência, e daí eu tenho que dar um remédio para a impotência que dá Alzheimer e assim por diante, né? Então eu convido vocês a dar uma olhadinha nesse filme. Quem já viu, vê de novo. Olha, queda de cabelo só tem uma coisa que resolve. Vou receitar aqui, que é a finasterida. Finasterida não é aquele que causa impotência? Por isso que eu vou receitar junto um Viagra. Viagra, né? Viagra me dá um pouquinho de dor de cabeça. Então, vamos fazer um combo que junto você vai tomar um paracetamol. Ataca o fígado. Vamos botar aqui um Epocler. Não, Epocler não dá, eu sou alérgico a Epocler. Claritin. Dá sono, né? Antialérgico. Vai tomar um café. E dá azia café. Estomazil. Eu li que o estomazil vicia. Você vai passar então uma semaninha em Petrópolis depois disso tudo. Petrópolis engorda, né? Você fica lá.
tremendo. engorda. Então, xenical, Ih, mas xenical dá diarreia. junto com a banana verde, Prende, né? junto com uma Que ameixa solta muito, né? e um Activia, então, para regular. Activia não tem aspartame que dá câncer? Tá? Então, junto uma quimioterapia também. Quimioterapia não dá queda de cabelo? Queda de cabelo só tem uma coisa que resolve: finasterida. Então, parece piada, mas é uma piada que acontece, né? Seria engraçado se não fosse triste, né? Mas, voltando à bioquímica, né? Essa é uma receita que eu realmente fazia essa receita aí há uns 4 anos atrás. Eu trabalhei com harmonização orofacial, sou especialista. Hoje eu não trato, porque eu acho o paciente de especialização de harmonização orofacial muito chato. Daí eu optei por ficar só no implante mesmo. Mas eu trabalhei, sou especialista em harmonização, e só que eu já tinha como eu já tinha conhecimento de bioquímica, eu ajustava a suplementação para o paciente que eu ia fazer o procedimento, fio, cirurgia, botox, o que fosse, né? Para que aquele procedimento tivesse uma duração melhor, um resultado melhor, né? Então, é uma receita onde a gente trabalha ali com aminoácidos, otimizadores metabólicos, vitaminas, minerais, para fazer a máquina funcionar melhor. E diferente da receita que a gente aprende lá na faculdade. Essa aí é uma receita minha também, tá? Essa que está aí do lado. A gente chamava de trio elétrico na faculdade. Amoxicilina, diclofenaco e dipirona. Essa receita aí, eu imprimi, quando eu me formei, 2.000 receitas dela. Essa aí é uma delas, né? E o que a gente fazia? Colocava o nome do paciente, colocava a data e assinava, carimbava. E isso aí servia para gordo, para magro, para homem, para mulher, para criança, para adulto. Era uma receita, só não podia ser alérgico à amoxicilina, daí a gente dava outro, mas fora isso, é o que a gente prescrevia, prescrevi muito disso. E para que prescrevia isso aí? Servia para pulpite, para extração, para raspagem periodontal, problemas no casamento, qualquer coisa você dava a receita para o paciente, né? E aí, tanto uma como outra, tanto a receita da direita quanto a esquerda, na verdade o que eu estou trabalhando é a bioquímica do paciente. O que é essa bioquímica? Então, aqui no curso da Camila, a gente aprofunda bastante na parte biofísica do paciente. Então, a nível de vibração dos átomos, que frequências que estão lá presentes. Só que o interessante é que a biofísica, ela precede a bioquímica. Isso que é muito importante de entender. Elas não são antagônicas, elas acontecem no mesmo tempo com o paciente. Está acontecendo alteração biofísica, alteração bioquímica, alteração na biologia. Só que como é que funciona isso? A biorressonância é capaz de captar, identificar alterações no paciente muito antes dela aparecer a nível bioquímico. Então, quando eu falo aparecer em nível bioquímico, é o exame de sangue, tá? Quando o exame de sangue meu, seu e do paciente é uma foto bioquímica do paciente. Eu estou lendo a bioquímica dele. Então, da mesma maneira que se eu pegar um paciente que está com a insulina muito alta, eu posso prever, ó, seu José, se você não melhorar a sua alimentação, daqui a 10 anos você está diabético. Eu estou usando a bioquímica para prever uma alteração na biologia. Se ele não mudar os hábitos, o organismo dele vai pifar, tá? Mas o interessante é que na biofísica eu vou captar alterações no paciente antes mesmo dela aparecer no exame de sangue. Então, eu sei que não são todos dentistas aqui, mas eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, que é o que eu conheço, né?
introduzir a biofísica na minha clínica, mudou muito, mudou para melhor. Melhorou minha assertividade, fez com que eu conhecesse melhor aquele paciente, fez com que eu acertasse as prescrições, tivesse menos efeitos, reações adversas, porque o que acontece na prática é assim, eu trabalho, por exemplo, com injetáveis nos pacientes, né? Então, com o meu pensamento bioquímico, eu olho lá o exame de sangue do paciente e falo assim, ah, ele está precisando de tal vitamina, tal mineral, tal antioxidante, com o meu pensamento bioquímico. E daí eu pego aquelas ampolas dos injetáveis e eu testo no paciente. 100% do que eu vou injetar no paciente eu testo com a biorressonância. E o que que acontece? Inicialmente eu tinha um plano de usar, sei lá, 8 ampolas, lá 8 no meu pensamento bioquímico, e no fim eu acabo usando 4, 5, eu não uso todas porque algumas daquelas ampolas não estavam ressonantes com o paciente. Se eu usar, o que que vai acontecer? Provavelmente ele não vai ter um choque anafilático, mas o que vai acontecer é que em vez de eu doar elétrons para esse paciente, se eu usar aquele injetável que não está ressonante, é, eu posso estar roubando elétrons desse paciente. Então, eu posso causar uma indisposição, um mal-estar, e em vez de ajudar, eu estou atrapalhando, certo? Tanto, então, falando um pouco mais da bioquímica, né, do paciente, vou deixar um pouquinho a biofísica de lado agora, mas o que que é essa bioquímica? É eu entender o metabolismo daquela pessoa, que é o conjunto de reações químicas que acontecem dentro daquele indivíduo, daquele ser vivo, né? Então, a todo momento, nós temos reações químicas acontecendo. Para contrair o meu músculo, tem uma reação química. Para relaxar o meu músculo, tem outra. Para eu ter a homeostase sanguínea, eu estou tendo tempo, ou a ligação de enzimas, de hormônios, tudo é reação química que está acontecendo dentro desse organismo, né? Então, essas reações químicas ou esse metabolismo que é o que integra as partes do corpo. Então, eu tenho o meu cérebro que manda mensagem para uma glândula que vai produzir uma enzima digestiva que vai agir no meu intestino. Então, essas reações químicas bem equilibradas vão integrando cada parte do meu corpo para fazer o todo. O que a gente quer, no final das contas, é um equilíbrio, é ter uma homeostase, né? Na verdade, a gente nunca vai ter homeostase, né? Nunca vai ficar estável, sempre vai. É como andar de bicicleta. A gente tem que joga de um lado, joga do outro para não cair e vai em frente. Então, isso que é homeostase. Homeostase não é estar sempre equilibrado. Homeostase é estar em movimento e sem grandes picos, né? Então, por exemplo, aquele ônibus que está lá na Marginal de São Paulo soltando fumaça. Na verdade, ele está fazendo a reação química que ele devia, mas não está eficiente, ele está perdendo muita energia, está sobrando muito subproduto, e aí eu não vou ter a máquina não vai funcionar eficiente. Eu vou ter subprodutos porque eu não tenho boas reações químicas ali. E aí, essa ciência que é a ortomolecular, né, que eu tenho uma especialização, é a gente interferir na bioquímica do paciente. Conhecer a bioquímica e interferir nela. É uma terapia, então, que ela é biorreguladora, né? A gente vai otimizar esse metabolismo e com isso a gente vai prevenir doenças,
vai gerenciar o envelhecimento, né? Vai melhorar a resposta imunológica do paciente, que também trabalha com bioquímica, né? Então, você pensa, todos aqueles mensageiros imunológicos, é tudo bioquímica. E como que eu vou trabalhar com essa ortomolecular? Basicamente de 4 maneiras. Eu vou prescrever nutracêuticos e hormônios, prescrever hormônios, vou usar terapias complementares e vou mudar o comportamento do paciente, alteração comportamental. Nesse quadro aqui fica mais fácil de entender, ó. Então, como é que eu posso interferir na bioquímica? Eu vou prescrever nutracêuticos, minerais, aminoácidos, ácidos graxos, para favorecer, porque pensa, se eu preciso de magnésio para uma reação química, mas eu não tenho, deu ruim, o corpo vai sofrer ali para resolver o problema, né? Então eu tenho que dar essa matéria-prima para o corpo trabalhar. Eu posso prescrever, além dos nutracêuticos, posso prescrever hormônios também. Então tem situações é, é, onde, por exemplo, a pessoa ela é diabética tipo 1, ela não consegue produzir insulina. Vai ter equilíbrio aquele corpo? Não. Então eu posso prescrever um hormônio para regular aquele organismo, né? Mas eu posso fazer isso também em uma pessoa com menopausa, que produz menos hormônios, tentando regular essa produção, né? Quando eu falo em terapias complementares, aí entra um monte de coisa. Tudo isso aqui, ó, ozonioterapia, acupuntura, laser, terapia neural, terapia quântica, óleos essenciais, tudo isso aqui são exemplos de terapias que alteram a fisiologia do nosso corpo. Ou alguém tem dúvida de que alguma dessas não pode alterar, né? Então, quando a terapia quântica é eu prescrever um frequencial, é eu usar um HIF, igual a gente estava falando, um SPUC, terapia frequencial. Terapia neural, laser, né? Então, por exemplo, o laser. A maioria aqui provavelmente conhece a terapia ILIB, né, do laser. Quando eu aplico o laser ILIB no paciente, eu aumento nele a produção de um antioxidante muito poderoso, que é a superóxido desmutase. A gente vai falar sobre antioxidante daqui a pouquinho, mas na verdade o que o laser está fazendo é mudando a bioquímica do paciente. E além de prescrever e essas terapias, eu também posso orientar o comportamento do paciente, fazer com que ele faça, né, detoxificação, tomar um chazinho, melhorar a sua alimentação, praticar exercícios físicos. Alguém aqui tem dúvida que o exercício físico muda a bioquímica do corpo? Dormir bem, que é um ponto que eu acho muito importante. Esse óculos aqui não é graça, não. Eu estou protegendo a minha produção de melatonina, porque isso não é hora de gente ficar exposto à tela, né? Então, eu usando esse óculos aqui, na verdade, eu estou protegendo a minha produção natural de melatonina, que é um antioxidante poderoso. É o antioxidante endógeno mais poderoso que a gente produz. Então, aqui é só um exemplo que a minha clínica diária tem é, a utilização de bioquímicos, né, de injetáveis, no dia a dia da odontologia. Faz tempo já. Por que que a gente usa isso? Às vezes o paciente ele não se dá bem com o oral, ele tem uma desbiose, ele não tem capacidade de absorver. Adianta eu dar lá um monte de cápsula para ele, se ele não vai absorver? Vai fazer xixi mais caro, vai fazer cocô mais caro só e vai mandar embora. Então, às vezes, a gente precisa lançar mão do injetável para corrigir aquela bioquímica também, tá? Eu falei de nutracêuticos e precisa explicar a definição de nutracêutica. Parece um palavrão, gente, mas não é. É um negócio super simples. Esse termo é relativamente novo, é de 1989, um médico americano que criou esse termo, aí, o Stephen DeFelice, que nada mais é do que a junção de duas disciplinas,
nutrição e farmacêutica. Então, eu vou ter um nutriente que tem uma ação farmacêutica, tá? Então, essa ciência, ela estuda, então, componentes químicos, seja ela que a gente tirou da natureza ou que a gente fez sinteticamente, né? Vai estudar esses compostos e a ação deles na saúde. Mas eu vou dar um exemplo, né? Quando eu tenho, por exemplo, eu tenho uma necessidade diária de vitamina C, eu não consigo produzir vitamina C. Para eu funcionar direitinho, eu preciso de pelo menos 500 miligramas de vitamina C por dia. Pelo menos. Só que se eu posso utilizar esse mesmo nutriente, a vitamina C, em doses maiores. E daí, na verdade, eu não estou querendo a ação nutriente dele, eu estou querendo uma ação farmacêutica. Se eu usar, por exemplo, a vitamina C em altas doses, que tem protocolos bem indicados, que você usa até 10 gramas de vitamina C injetável no paciente. Dá até um calor no peito, ele esquenta, sabe? Não é para todo mundo, tem pré-requisito, mas o que eu estou querendo ali? Eu estou querendo nutrir? Não, eu estou querendo uma ação antioxidante que essa vitamina me dá em alta dose. Isso que é nutracêutico, eu saber que uma coisa é o que eu estou nutrindo e a outra coisa é o efeito que eu quero daquela substância numa dose diferente. Eu altero essa dose, em vez de ser uma dose fisiológica, eu dou uma dose terapêutica e eu vou conseguir um benefício daquilo ali. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Tá bom o áudio aí? Tá tudo legal? Bola para frente? Então tá bom. Então eu posso, como eu disse, né, prescrever os nutracêuticos para ajudar aquele paciente, mas eu posso também prescrever. Ah, detalhe, eu tinha falado que o Stephen de Felice em 89 é um termo novo, né? Mas na verdade essa ideia de nutriente não é nova, tá? O Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, ele já falou mais ou menos a mesma coisa, que o seu remédio seja o seu alimento, que o seu alimento seja o seu remédio. Então ele já sabia lá a importância da nutrição para o bom funcionamento do corpo. Eu falei de nutracêuticos e vou lembrar um pouquinho o que que é hormônio, que a gente pode... Os hormônios, é importante a gente entender um pouco disso, porque vai ter situações que a gente vai precisar corrigir os níveis hormonais do paciente. E o que são os hormônios? Os hormônios, eles são substâncias químicas produzidas, químicas, lembra que eu falei, né? Bioquímica, e o hormônio, ele é uma substância química produzida por células diferenciadas, né? E essa substância, então, ela é jogada na corrente sanguínea e vai atingir uma célula-alvo. Todo hormônio é isso. É uma substância química produzida por uma célula especializada, jogada na corrente sanguínea para atingir uma célula-alvo, tá? E qual que é o propósito? Para que ele vai atingir essa célula-alvo? Aí depende do hormônio e depende da célula, mas ele vai induzir uma resposta celular. Essa resposta da célula pode ser, por exemplo, a insulina, a resposta dela é abrir a membrana celular para entrar a glicose. Mas eu vou ter, dependendo do hormônio, dependendo da célula, eu vou ter uma resposta específica. Pode ser para produzir uma proteína, posso estar induzindo a apoptose celular, a morte celular. Então, a verdade é que os hormônios, eles são os grandes mensageiros dos processos fisiológicos, da bioquímica que acontece no nosso corpo. Por isso que quando falta hormônio, bagunça tudo. Todas as células do nosso corpo sofrem interferência dos hormônios. Não tem nenhuma célula, desde o fiozinho de cabelo até o dedão do pé, todas as células sofrem a interferência. É que assim, a gente não tem receptor de todos os hormônios em todas as células. Não. Por exemplo, até a testosterona a gente não tem receptor em todas as células, mas nas células cardíacas, nas células musculares, nas células cerebrais a gente tem receptor de testosterona. Então vai depender
da ação que a gente quer com aquele hormônio, tá? E se eu conseguisse extrair agora todo o meu hormônio, os hormônios do meu corpo, eu ia ter um dedal desse tamanho, assim, ó. Talvez nem 1 ml. Porque a verdade não é a quantidade de hormônio que interessa, é a quantidade certa, não precisa ter mais, né? Então, só que, embora se faltar esse pouquinho de hormônio, a gente vai ter prejuízo no metabolismo. Continuando, né, esse entendimento da bioquímica, eu queria explicar para vocês um pouco sobre o envelhecimento, que é um processo de desgaste do nosso corpo depois de atingido a idade adulta, né? Eu vou discorrer um pouquinho sobre esse envelhecimento, sobre a ótica da bioquímica, tá? Então, quando que acaba o envelhecimento? Quando a gente for embora só. Porque quando fazia às vezes eu dava aula para harmonização orofacial, né? E aí tinha aluna que falava assim, eu não quero envelhecer. Eu falei assim, mas é fácil, é só você morrer, morre agora que você para de ficar velho. Porque é um processo que não tem volta, né? Daqui para frente é só para trás. E, agora, não significa que a gente precisa se entregar, a gente pode gerenciar esse envelhecimento, tá? E é muito sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Então, o, desde a concepção, a gente tem ali a divisão dos processos, né, dos folhetos embrionários, e a partir dali, a divisão das células, e o caminho é que as células vão ficando, vão perdendo a eficiência depois do tempo, né? Então, esses mecanismos de envelhecimento são três que eu vou explicar aqui, e eles acontecem de maneira concomitante, tá? Não é que acontece um, depois acontece o outro, eles vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Deixa eu ligar o ar aqui que esquentou. Então, são três mecanismos de envelhecimento: o encurtamento telomeral, a oxidação celular e as pausas hormonais. Primeiro, então, o encurtamento telomeral. Para quem nunca escutou, né? Os telômeros, eles são parte do nosso DNA, né? Os nossos cromossomos. A porção final dos nossos cromossomos, aqui em azulzinho ali, são os telômeros. E o que acontece é assim, conforme as nossas células vão se dividindo, os telômeros vão diminuindo. Então, se a gente olhar esse esquema aqui, a gente vai perceber aqui embaixo, né, que os telômeros, conforme vai dividindo, vai diminuindo, e aí chega uma hora que essa célula, o telômero está tão curto que essa célula perde a capacidade de se dividir, ou ela faz isso com imperfeição, né? Pode gerar um câncer, por exemplo. E então, este organismo, essa célula, se eu tenho muitos telômeros curtos, eu perco a capacidade de reparar, de me restaurar. Então, existe muita pesquisa hoje em dia sobre esse assunto, né? Milhões de dólares são investidos nisso, porque teoricamente, né, a ligação entre encurtamento telomeral e longevidade é nítida na literatura, tá? Então a gente sabe que quanto maior o telômero do nosso DNA, maior a longevidade desse cidadão. Então, teoricamente, eu coloquei uma pesquisa aqui, mas na verdade você tem milhões, tá? Milhares mesmo de pesquisas. Milhões é muito, mas milhares. Por quê? Porque teoricamente, se o ser humano descobrir uma maneira de parar o encurtamento telomeral,
aí vai virar todo mundo Highlander, ninguém mais vai morrer. Não acho que isso vai acontecer, mas já se sabe algumas coisas, né? Essas pesquisas já nos trouxeram algumas informações, não de como parar o encurtamento telomeral, mas de como desacelerar o seu encurtamento. Então, olha que interessante. Como que eu faço para desacelerar o encurtamento telomeral? O que que as pesquisas mostram? Que eu tenho que ter um organismo nutrido e com bons níveis hormonais. Aí já bate com o que a gente falou um pouco antes, né? Nutrientes. Segundo, eu tenho que diminuir a minha exposição a radicais livres. Antigamente, o nosso sistema imunológico ele tinha que lidar só com vírus e bactérias. Hoje ele tem que lidar com vírus, bactéria, organofosforado, metal pesado, plástico, mal olhado e um monte de coisa. Então, está sobrecarregado. Então, é muito radical livre. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Tratamentos à base de PRF também ajudam a desacelerar o encurtamento telomeral por causa dos fatores de crescimento. A vitamina D ajuda a reparar parte desse telômero perdido. Mas o mais importante que as pesquisas mostram é com relação à testosterona, que ela faz uma manutenção, ela protege os telômeros através da regulação da produção de uma enzima que chama telomerase, que protege os telômeros, tá? Então, basicamente, a gente vai envelhecer, mas com testosterona é diferente, né? Vamos tentar não faltar. A importância aí do exercício físico e de uma boa noite de sono. Segundo mecanismo de oxidação celular, segundo mecanismo de envelhecimento, oxidação celular. O que que é isso? Então, é a presença dos radicais livres. Eu comentei, né, que o nosso corpo tem uma série de reações químicas e a gente produz, no meio dessas reações químicas, radicais livres. Naturalmente, a nossa respiração, por exemplo, o oxigênio que a gente respira, 5% dele vira radical livre. E esses radicais livres são moléculas muito instáveis, elas acabam reagindo com nossa membrana celular, com nosso DNA, prejudicando o nosso corpo, oxidando mesmo. Então, numa situação normal, eu produzo o radical livre, mas eu produzo também alguns antioxidantes naturais, como eu falei, superóxido mutase, a melatonina. Agora, às vezes, eu tenho muito radical livre, ou porque o corpo não está funcionando direito, ou porque eu estou exposto a radicais livres externos, como, por exemplo, vírus, excesso de sono, poluição, metais pesados, estresse, né? Distúrbios do sono. Então, tudo isso acaba aumentando a exposição do meu organismo a radicais livres e eu vou ter mais oxidação das células. Lembrando, parênteses, né? O obeso, ele envelhece mais rápido por causa da peroxidação lipídica. A peroxidação lipídica é a geração de radicais livres mais danosa que tem para o corpo. E é por isso que o obeso ele tem mais chance de câncer, de doenças cardiovasculares e outras coisas. Doença periodontal. Tá, mas o que que eu vou fazer então? Já que o mundo está cheio de radical livre, o que que eu posso fazer? Eu posso ajudar o meu corpo ingerindo antioxidantes. Esses antioxidantes são como se fossem antídotos, tá? Então, essa imagem aqui é mais ilustrativa, não é exatamente assim que funciona, é um pouco mais complicado, mas basicamente o antioxidante é uma molécula que ela é capaz de ceder um elétron no radical livre. O radical livre está faltando um elétron, então ele está louco para se ligar em alguma coisa, só que às vezes vai se ligar na membrana da minha célula, no meu DNA, e vai me prejudicar. Então, se eu tenho
uma molécula antioxidante para doar esse elétron lá, vai neutralizar o meu radical livre e vai equilibrar aquela balança. Repetindo, não é tão simples assim, tem a ver com a rotação dos spins aqui dos átomos, mas não tem por que a gente aprofundar nisso. É mais ou menos entender que eu preciso ter uma boa fonte de antioxidantes para combater os radicais livres do mundo moderno. Senão vou envelhecer mais rápido. Exemplos de antioxidantes endógenos que a gente produz. O melhor deles, melatonina. O pessoal despreza tanto a melatonina, dorme tarde, fica no celular até tarde. Eu preciso ver aquela série. Aí fica sem dormir. Eu preciso estudar. Fica sem dormir. E aí está diminuindo a produção de antioxidantes, está envelhecendo. Além dos antioxidantes endógenos, eu posso também ingerir minerais, vitaminas, que funcionam como antioxidantes, né? Aqui tem até alguns exemplos de doses. E o terceiro mecanismo de envelhecimento, sobre a ótica da bioquímica, são as pausas hormonais. Então, lembra que eu falei que os hormônios são importantes para regular aquele metabolismo, aquele corpo funcionando. Se faltar hormônio, vai faltar mensageiro. E o que acontece é assim, conforme com o passar dos anos, né, as nossos órgãos vão perdendo a eficiência e as glândulas também. Elas começam a produzir menos hormônios ou até param de produzir em alguns casos, elas entram em falência em alguns casos. E além dessa falha na produção de hormônio, eu posso também ter falha no sistema de receptor, né? Então, vocês conhecem aquela analogia, né, dos hormônios com chave e fechadura? Então, é como se cada célula tivesse o buraco da fechadura e o hormônio é a chave. Se eu tiver a chave errada ali, o hormônio não vai conseguir fazer o efeito dele na célula, não vai entrar, porque tem alguém ocupando o espaço dela. E são os disruptores endócrinos. Então, é um palavrão feio, né? Esse disruptor endócrino, mas basicamente é uma molécula que ela se parece com o hormônio natural e ela acaba se ligando nos nossos receptores, atrapalhando essa dinâmica dos hormônios, porque às vezes eu não quero aquele hormônio e eu tenho uma substância que funciona como ele. Ou, às vezes, eu quero aquele hormônio, tenho ele, mas não consigo usar porque eu tenho alguém entupindo o meu receptor. E aí bagunça todo esse equilíbrio hormonal. Não porque eu não produzo, às vezes eu até produzo, mas se eu tiver disruptor endócrino, eu vou atrapalhar esse sistema, né? Então, exemplos de disruptores endócrinos: metais pesados, chumbo, mercúrio, pesticidas, derivados de soja. Se alguém ainda come soja, que eu recomendo fortemente parar, não é para ser humano soja, tá? Basta estudar um pouquinho de bioquímica que você vai ver isso. A soja você pode até, como os japoneses, né? Fermentada, né? O tofu, ou esqueci o nome daquela outra bebida lá, mas aí quando é fermentado é diferente. Mas a soja, o que eu recomendo é fazer uso indireto, né? Dá para o porco comer, espera ele fazer o bacon, depois você come o bacon. E o grande perigo de hoje é o bisfenol, né? Que a gente fala muito de bisfenol A. Vamos comprar uma garrafinha sem bisfenol A, mas ela tem o bisfenol B, bisfenol C, bisfenol D e outros bisfenóis. E a gente está refém disso porque a gente nem sabe quanto de plástico está ingerindo, né? Estima-se que a gente coloca para dentro do nosso corpo através dos alimentos, da bebida e do ar que a gente respira, é o equivalente a um cartão de crédito por semana. É muita coisa que passa pelo nosso trato digestivo e vai favorecer o envelhecimento, né? Então, brevemente, eu vou falar aqui de o que acontece, né, quando começa a falhar, né, esses hormônios. Todo mundo já ouviu falar na menopausa, né, porque na mulher ela é cruel, chega para a mulher muito rápido, né, em questão de 2 anos, os hormônios dela estavam aqui, agora já está lá embaixo. E aí a gente vai ter uma série de alterações, libido,
aumenta a ansiedade, depressão, fadiga, aumenta peso, diminui massa muscular. No homem é mais lento, por isso acaba que o homem às vezes nem percebe ela chegando, né, mais rasteiro, porque ela vai diminuindo lentamente a partir dos 35 anos. Mas não se iluda, a gente que trabalha com a bioquímica, né, eu pego paciente aqui de 25 anos que a testosterona tá uma vergonha, tá lá no pé. Eu acho que o meu avô tinha mais testosterona, o meu avô morreu com mais testosterona do que os jovens de hoje, por conta de vários motivos. Por exemplo, um deles é o sono, né? Porque se eu não durmo bem, eu não produzo a testosterona. E outro deles é a quantidade de estrógenos que a gente está sujeito, né? Plástico, soja e etc. No homem também vai ter uma série de efeitos, né? Mas não tem só a diminuição dos hormônios femininos ou dos hormônios masculinos. Não, a gente tem outros hormônios que vão ter em falta quando eu começo a ficar mais velho. Eletropausa é a deficiência de pregnenolona, que é importante para o processamento cerebral. Aí, quando falta, eu começo a ter demência, esquecimento. Nem tudo é Alzheimer, né? Às vezes é deficiência hormonal. Eu posso ter deficiência dos hormônios da tireoide, e aí a gente tem uma série de consequências, né? A pessoa perde o ânimo, resseca a pele, cai cabelos. Tudo a pessoa engorda, já fala que é tireoide, né? Tudo é culpa da tireoide. Também não é tudo ela não, tá, gente? Às vezes é a colherada na Nutella que está engordando. Eu também tenho a pausa da diminuição da produção de melatonina. O idoso, ele produz menos melatonina do que o jovem, né? A melatonina é uma molécula muito mal compreendida. O pessoal fala que é o hormônio do sono, né? É o hormônio do sono porque é liberado à noite, mas ela tem mais de 40 funções no corpo e é um potente antioxidante. Protege os telômeros, retarda o envelhecimento. Ela limpa receptores hormonais, protege nervos, é neuroprotetor. Eu uso melatonina, por exemplo, nas cirurgias, né? A gente coloca melatonina no osso. As células ósseas adoram melatonina, ajuda na diferenciação. Então, e a gente está perdendo tudo isso aí quando a gente não valoriza o sono, tá? A melatonina é muito utilizada como uma molécula anticâncer. Tem crianças com leucemia que são tratadas com altas doses de melatonina, de dia, não é para dormir, não, né? 20, 40 miligramas de melatonina por causa da ação anticancerígena dele. Então, quem dorme mal, esse slide eu fiz baseado numa pesquisa de uma publicação científica minha sobre a alteração, a influência do sono no metabolismo ósseo. Para a odontologia é importante que o metabolismo ósseo esteja funcionando bem. Então, eu tenho um artigo científico sobre isso e eu fiz esse slide baseado na minha pesquisa lá. Então, resumindo, né? Quem dorme mal, olha aqui a setinha azul, ó. Quem dorme mal tem menos memória, menos concentração, menos metabolismo ósseo, menos resposta imunológica, tem mais estresse oxidativo, menos eliminação de toxinas. Agora, para a mulher, basta falar que dormir mal engorda que ela já vai querer dormir melhor, né? Tô certo ou tô errado? Mas é fato, né? Porque a gente dormindo mal, a gente não libera os hormônios da saciedade e acaba no outro dia comendo mais do que devia. Aí tem a ação dos hormônios na odontologia, como sou dentista, tem que puxar a sardinha para o meu lado, né? Na parte de produção de proteínas, elastina, colágeno, né? O estradiol. A gente tem a testosterona na odontologia, que vai melhorar a resposta imunológica, vai aumentar a espessura da gengiva,
também aumenta a síntese de proteínas, né? Colágeno, elastina, fibrina. A gente tem a progesterona. A progesterona, o próprio nome diz, né? Progestar, né? Progesterona é um hormônio progestação, que é o hormônio que aumenta na mulher quando ela engravida. E porque é um hormônio que ele é anti-inflamatório e ele regula. Sabe que a mulher que engravida, não sei se já perceberam, elas vai aumentando, né? Ela tem uma angiogênese, ela tem que lidar com aquele aumento de líquidos. E quem faz isso é a progesterona. Então, o paciente deficiente de progesterona, quando passa por uma cirurgia odontológica, por exemplo, ele pode ter maior risco de edema, de sangramento, por conta da deficiência de progesterona. Melatonina e odontologia. Então, no sono profundo, como eu disse, a melatonina não é só para dormir, mas no sono profundo a gente vai ter mais liberação de melatonina, testosterona e HGH. O HGH é o hormônio do crescimento que na criança serve para crescer, mas no adulto ele serve para reparação. Então, se eu não tiver o hormônio do crescimento, eu não vou reparar o meu órgão ou aquele músculo que eu fiz força na academia. Se eu não tiver o GH, eu não vou, ele não vai crescer. Eu preciso, ele que vai fazer a reparação dos tecidos, né? Eu uso muito a melatonina para paciente bruxista como um coadjuvante no tratamento. É lógico que é uma doença multifatorial, mas como é normal, é comum no paciente bruxista ter uma atividade excitatória, né, muscular alta, o cortisol elevado, a melatonina ajuda a diminuir essa atividade neuromuscular, a relaxar mais o paciente e ajudando a controlar, então, essa atividade muscular, tá? E o hipotireoidismo na odontologia, né? Além de ter diminuição do fluxo da saliva, diminuição do metabolismo ósseo, quando eu tenho o hipotireoidismo, às vezes eu consigo ver na boca os primeiros sinais. Antes do paciente ir no médico descobrir, às vezes o dentista descobre. Então eu vou ter boca seca, né, e a língua dentada, porque aquela língua, na verdade, ela fica edemaciada e ela fica toda marcada. Isso pode ser sinal de hipotireoidismo, os primeiros sinais, tá? Então, às vezes, cabe ao dentista esse primeiro diagnóstico aí. Eu vou... Por que que isso é tão importante para a odontologia, né? O hipotireoidismo. Então, a gente fala muito do hormônio T3, que é um hormônio tiroidiano, que é um hormônio ativo, né? O T4 não é um hormônio, é um pró-hormônio, ele vai virar o T3. Mas tem a calcitonina, que é pouco falada. A calcitonina, ela é um hormônio tireoidiano que regula a distribuição de cálcio no nosso corpo. Então, quando eu tenho um hipotireoidismo, eu tenho mais cálcio circulante, porque a calcitonina é que faz ele sair do vaso sanguíneo e ir para os ossos, para os tecidos mineralizados. E se eu tenho hipotireoidismo, eu vou ter mais sangue circulante e não vai ir para dentro dos tecidos, tá? Quando eu tenho esse cálcio aumentado circulante, ele pode depositar em alguns lugares. Então, eu posso ter uma placa de ateroma, né, como eu estou vendo aqui, ó. Posso ter um linfonodo calcificado, posso ter calcificação sublingual, na glândula sublingual, como essa aí, tá? Então, eu não estou dizendo que esse paciente aí tem hipotireoidismo, mas quando eu faço esses achados aí, eu tenho que desconfiar que esse cara está com alteração no metabolismo de cálcio, tá bom? Então, gente, isso que eu queria falar para vocês hoje, é levantar essa lebre, né, de que a gente precisa entender um pouco da bioquímica desse paciente, como é que funciona esse envelhecimento, dar valor para essas reações químicas que acontecem dentro do corpo, para a gente poder intervir. E daí eu vou fazer um link de novo com a biofísica, tá? Lembra que eu falei que
o exame de sangue do paciente é como se fosse o retrato bioquímico do paciente. Então, eu vou lá, peço aquele monte de exames, vai vir ali uma série de números, que é o valor das vitaminas, dos minerais, dos hormônios, das proteínas inflamatórias, imunológicas. Então, eu consigo mensurar ali como é que está a bioquímica daquele paciente, certo? Só que, muitas vezes, com a biorressonância, eu consigo prever essas alterações antes delas aparecerem ali. Então, só que não significa que eu vou deixar de lado a bioquímica, não. Mas quem trabalha com biofísica está um passo à frente, tá? Então, ó, eu sou uma pessoa que vocês já viram ali, até pelo meu histórico, eu tenho uma relação de namoro com a bioquímica. Eu gosto, eu já estudei muito isso. Porém, a Camila quebrou minhas pernas, né? Porque quando eu conheci a bioquímica, tudo que eu aprendi na bioquímica continua valendo. Não é que não vale aquilo. Não. Vale sim. Só que quando eu conheci a biofísica, eu vi que eu consigo antecipar muita coisa que a bioquímica vai mostrar só lá na frente, né? Então, hoje eu dou, não vou dizer que eu dou mais importância para um ou para outro, mas é a gente ter esse pensamento do primeiro slide da aula, né? Quando eu tenho só um martelo, todo problema parece um prego. Agora, se eu tenho a bioquímica e tenho a biofísica, quem sai ganhando é o nosso paciente, né? A gente ter esse entendimento global, tá? Eu espero que tenha sentido para vocês, que vocês tenham gostado. E eu me coloco à disposição para tirar dúvidas, quem quiser me chamar lá no Instagram, ou até mesmo no grupo, né? Fico à vontade. E agradecer a Camila pelo convite de novo. E daqui a pouco ela já pode dar essa aula, que ela já assistiu umas 8 vezes já. Acho que eu vou passar os slides para ela e ela passa essa aula. A gente que agradece, André. Sempre bom ouvir você. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Alguma Aonde pergunta? compra o óculos amarelo? André, você falou da língua dentada, né? Sim. Língua geográfica, pela odontologia biológica, né, ou pela odontologia integrativa, né? Qual pode ser a relação? Tem a ver também com a tireoide, não? Não, não com a tireoide. A língua, na verdade, é um microsistema, né? A gente consegue, dependendo da região da língua que a gente tem, como é que chama? A manifestação, a gente sabe que é aquela região, aquele órgão que está problema, fígado, rim, baço, né? Agora, é diferente da dentada, porque a língua dentada do hipotireoidismo acontece porque existe um edema na região, né? Tanto a tireoide quanto a língua, que está muito próximo, acabam edemaciando, inchando. E aí não cabe aquela língua dentro da boca e ela fica marcada com os dentes. É diferente, entendeu? Entendi, entendi. A joia, obrigada. Isso junto, né? Aí você pega junto esse língua edemaciada com a boca seca que acontece no hipotireoidismo, e aí vai dar aquela língua daquela fotinho lá que eu mostrei. Uhum. A joia, obrigada. Nada. E daí o corpo vai dando vários outros sinais, né? A temperatura, que já começa a ficar mais baixa, né? Ao acordar. A gente também fazer o teste do iodo, quanto tempo demora para absorver transdérmico. O corpo sempre vai dar sinal, né? Até você falou hipotireoidismo, né? É um calcanhar de Aquiles da bioquímica, é a tireoide, porque eu não posso confiar no TSH, eu não posso confiar
nos níveis de T3, porque que hora que o paciente foi fazer o exame? Ele foi logo de manhã ou ele foi mais perto das 10? Já muda o exame. Então, bioquimicamente falando, a tireoide não é fácil de decifrar, tá, gente? Não é fácil, é um quebra-cabeça. E aí, o que conta mesmo é a clínica. Adianta o paciente estar com o exame, vamos dizer, bom, né, entre aspas, mas está com a clínica terrível, ele está com frio nas extremidades, está perdendo o cabelo, está letárgico, está com todos os sintomas de hipotireoidismo, mas o exame está bom, né? Aí a biofísica vai ajudar demais. Biofísica ajuda em tudo, né? Essa é a verdade. São duas leituras que são extremamente importantes e que têm que estarem andando juntas, né? E não separadas, a biofísica e a bioquímica, Aham. né? Vai se complementando. Mais uma Puxa, perguntinha ali. deixa eu ver. A Lara. Para, quer Você fazer uma Isso. Achei que tinha uma pergunta aqui embaixo, por isso que eu estava aguardando. Não, eu vi que você fez cara de pergunta. Então, André, queria saber como que tem lidado no dia a dia quando nos exames, na bioquímica, ainda não tem alteração, mas de acordo com a clínica do paciente, na biofísica, identifica várias deficiências, às vezes até ao ponto de estar fazendo reposição injetável, porque tem pacientes que já chegam com resultados, já falam assim, o médico, fui no médico, ele falou que está tudo normal. Só que tem coisa que a gente vê também até os novos resultados, né, os valores de referência, a gente fala assim, não está tudo ok, tem várias alterações. E aí, às vezes, os pacientes já ficam achando super estranho quando a gente fala. Eu já tive uns É, pacientes que não aceitaram de primeira mão que não, precisava fazer tem reposições. paciente que não está pronto para isso. Mas a verdade, eu posso falar palavrão aqui, Camila? Ó, eu falo com conhecimento. Isso aí eu não estou me gabando, não. Estou falando com conhecimento. Exame de sangue é uma bosta. Desculpa falar. O adjetivo é esse mesmo. Porque, primeiro, vem valor errado do laboratório. Isso não é mais comum do que vocês pensam. Segundo, o horário que o paciente fez é muito importante. É como se eu tivesse uma foto daquele minuto. Será que aquele paciente dali a 2 horas ia estar com o mesmo valor de minerais no sangue? Não é um bom exame. O exame biofísico, nesse sentido, eu confio muito mais. Você pegar um OligoScan, né, Camila? Existe um equipamento que é usado na França. Na França, olha só que interessante. Tem uma rede de farmácias lá, eu não sei, eu não lembro o nome lá, vamos dizer, a Droga Raia, né? Uma rede deles lá, tá? Você entra lá na farmácia e fala assim: eu quero fazer um OligoScan. A moça te leva para o computador, tem um equipamento lá, você segura lá um haste e tal. Ele faz uma biofísica em você ali na hora. E aí o exame OligoScan, ele vê nutrientes. E aí ele vai falar assim, ô Lara, você está com deficiência de vitamina D, de B12, de magnésio, de cálcio, blá, blá, blá. E aí já te vende as minerais, já te vende, entendeu? Então, isso é uma realidade, eu não estou falando de um negócio futurista. Não, estou falando de uma realidade, uma coisa que é de uma farmácia num país de primeiro mundo. É, no Japão, tem máquina que é máquina tipo essas que você pega aqueles bichinhos, né? Você entra na frente da máquina e você faz um teste de biofísica e ele grava a frequência do medicamento na cápsula para você tomar. Então, assim, nós estamos caminhando nesse sentido. O Brasil vai demorar demais. Sabe por quê? Porque os nossos conselhos de profissionais são muito ruins. Entendeu? Então, não você é o quê? Qual a sua Eu sou profissão? E falhou aqui. e o problema maior é
que ela não é unida. Então, a gente fala que às vezes os piores são os nossos colegas que super te Ah, sim. criticam. Mas aí, eu e a Camila, é que a gente já está calejado, mas não é que a gente para de apanhar, não, viu? A gente continua apanhando até hoje, só que você cria casca, só isso. Então, não pensa que vai ficar mais fácil, não. Mas, assim, o seu pensamento é certíssimo. Agora, não significa que eu não vou lançar mão de um exame bioquímico, entendeu? Porque ele acaba dando um respaldo jurídico para a gente, certo? Mas eu não vou trabalhar dentro daquelas 4 linhas ali do exame de sangue, não. A gente trabalha fora. Por exemplo, o magnésio, né, no exame de sangue, é um exame pífio, porque só se o cara tiver muito ruim para ele acusar ali. Porque o sangue ele tem um mecanismo de homeostase para manter o magnésio ali. Então ele vai tirar de outros lugares, ele vai tirar da célula, ele vai tirar de alguns lugares para jogar para o sangue, e o que você mede é o sangue. Entendeu? Não faz sentido. Você não está medindo. Talvez se você medisse saliva fosse melhor. Ah, Aí você teria o correspondente ao que está nos tecidos. Mas o exame de sangue é ruim. Então, E aquele na adjetivo. biofísica acaba pegando todo o organismo, né? E não só no Sim, sangue, que às vezes sim. não vai E estar se aquilo. deficiente. E você descobre se aquilo vai doar elétrons para o paciente ou não. E a biofísica tem uma outra questão interessante também, sabe? Quando a gente começa a. Quando eu comecei a trabalhar com biofísica, é culpa da Camila também, ó. Pensa que eu vim da bioquímica, né? Mas ela detonou minha vida, porque o que aconteceu? Depois da biofísica, eu comecei a dar doses menores na bioquímica. Vê se você entende o raciocínio. Quando eu dou a vitamina para o paciente, eu também estou dando uma informação. A gente entende agora isso que é vibração, né? Então, não necessariamente. Às vezes eu vou dar a dose terapêutica, beleza, porque eu quero aquela dose terapêutica, mas nem sempre. Às vezes eu dou um pouquinho de magnésio e aquilo serve como uma informação que muda todo o contexto do corpo. É como se fosse uma homeopatia. Não é bem isso, mas é uma informação, entendeu? Então, de novo, a bioquímica é super importante, acho que a gente tem que entender, mas no fim das contas, ela não é o profissional que se prende à bioquímica é um mau profissional. O profissional que não conhece bioquímica é um mau profissional. E o profissional que se prende à bioquímica também é um mau profissional. Tem gente que só sabe ler exame. Eu tenho um colega que eu tenho mal-estar de falar com ele, colega meu dentista. Não vou falar o nome porque é capaz de vocês conhecerem. Mas eu tenho mal-estar de conversar com ele, porque tudo nele é número. Tudo nele. Não, mas o exame de sangue deu 7,2. Se fosse 7,4. Mas e daí? O paciente tem problemas muito maiores que isso. A emoção adoece muito mais do que uma deficiência de magnésio. Você perdoar sua cunhada é muito mais importante do que você tomar vitamina D. Certo, professora? Opa, é tudo um pouco, né? É de tudo um pouco, mas com certeza as emoções são as causas, né? As manifestações no corpo físico, que é tudo que os exames mostram, nada mais são do que advindas das emoções, né? E isso a É, gente, com certeza não tem como abrir mão dessa máxima até, porque só que daí, obviamente, que cada um vai reverberar de uma forma diferente, né? Qual é o órgão de choque que cada um tem, né? a história de vida. História de vida, epigenética, genética e por aí vai. Mas no final das contas, se resume a uma sinalização celular, que através de de, de como o átomo se comporta, essas células vão estar mais ou menos sinalizadas, e o contrário também.
A bioquímica também sinaliza a biofísica, né? É isso, gente. Aí Bom, cai na questão da busca da causa, né? exatamente. Mas a causa, a gente sabe que não. Normalmente a culpa é da mãe, tá? Já vou resumindo para vocês. Normalmente a culpa é da mãe, mas tem que ir atrás da causa. Então, a causa nunca ela é sempre multifatorial, né? Eu Mas, gosto muito de falar assim, ó, é o que eu falo até para os meus pacientes. Nenhuma patologia é unifatorial. Fulano teve câncer porque fumou. Mentira. Tem gente que fuma até os 115 e não tem câncer. Só que ele fumou, mas ele fumou, não comia direito, não dormia direito, trabalhava no emprego que ele não gostava, tinha um dente podre e foi violentado quando era pequeno. Teve câncer, entendeu? Não é o cigarro. É lógico que o cigarro faz mal, é óbvio. Mas o que eu estou falando é que existe um quadro aí total. Então, é, não adianta a gente entender só uma porção do problema. A gente tem que nessa medicina integrativa, né? A gente tem que se envolver mais com o paciente. A gente tem que interagir mais com ele. E o que é a biofísica que não uma interação, né? Você vai interagir com ele. Tanto é que Camila já deve ter falado isso para vocês. Tem dia que a gente não tá para fazer biorressonância, não. Tem dia que a gente tem que desmarcar o paciente, porque não é dia de você interagir. Não é todo mundo Nesses, que é igual a Gorete, assim, que todo dia tá feliz. Tem gente que tem dia que não tá bom. eu conhecia a biorressonância através dela e, assim, eu tô na luta, né, para poder fazer, para tentar buscar a causa de muitas coisas nos pacientes, porque nos exames, o que eu aprendi na faculdade é insuficiente. Aí eu estava assistindo a aula e vi do SPUC 2. E aí eu falei, nossa, talvez seja a solução, porque não precisa, talvez, muito da energia de quem está operando, né? Pelo que eu entendi. E a biorressonância até então, a minha energia, eu acho que está interferindo demais. Aí falei, talvez seja. Eu entendo o seu pensamento e faz sentido a sua linha de pensamento. Porém, se você entender, dominar a biorressonância, você, e depois partir para o SPUC, vai ser melhor, porque você vai ter que viver isso também. Não adianta só delegar para as máquinas, não. Mas eu entendo, assim, de se poupar um pouco, né, e de achar mais respostas. Mas eu acho que você devia se gastar um pouco nisso também. Vai fazer bem, Sim, sim. vai te tornar uma terapeuta melhor. Sim, e para os pacientes, o SPUC talvez passe uma credibilidade maior, o fato de ser um aparelho, ou Ó, não? eu tenho uma colega médica que tem centenas de pacientes SPUC. E ela trabalha bem, está super bem, mas é o perfil dela também. Agora, não é todo paciente que aceita, né? Ela criou um ambiente ali onde ela recebe esses pacientes. Mas você concorda comigo que você teve dificuldade até de falar de bioquímica, de vitaminas, né? Então, tem paciente que não está pronto, não. Mas daí você despede o paciente. Ele tem que aprender a despedir. Você não serve para mim, viu? Essa semana eu despedi 2 aqui no consultório, que era paciente antigo meu, e ele veio buscar o André antigo, né, de 10 anos atrás. Daí eu sentei e expliquei, olha, eu tô trabalhando assim agora, assim, né? Ah, não, mas não faz sentido. Tudo bem, vai com Deus, entendeu? Então, o que é seu está guardado. O seu paciente, ele vai te procurar. Sim, sim. Mas parece que quando vai descobrindo através ali da biorressonância, às vezes de alguns aparelhos, coisas que às vezes
não fazia talvez sentido ou não tinha falado, aí as pessoas já começam a falar assim, realmente parece que é eficaz, parece que faz sentido e é verdade. E a Olá, gente já viu acho cada que coisa. eu acho, assim, o equipamento, quando a gente emite um relatório, né, que está ali escrito para o paciente, ou melhor, para determinados pacientes, isso faz diferença. Mas o que mais vai fazer diferença é você estar conectada com a sua linha de pensamento, que você esteja dentro de um propósito, que você, sabe, esteja alinhada. É isso que o mais importa, porque daí você vai falar com segurança, com propriedade, entende? O que mais transmite segurança é a gente. O que mais transmite segurança é a nossa postura. Como a gente vai se colocar perante o tratamento do paciente, né? Então, eu super compreendo, porque todos nós já passamos também por esse momento, né? Pode ser que no começo, sim, né? Igual quando a gente se forma, a gente tem uma cara tão de criança, né? Que a gente tenta querer parecer mais velho. Depois é o contrário. Depois a gente põe cabelo, né, André? Mas eu acho que isso que o André te falou é assim: você pode operar a máquina que você quiser, mas quando você começa a interagir com o aurímetro, é diferente. Você pode fazer tanta E coisa com o ô aurímetro. Camila, e o dia que a máquina falhar, vai fazer o quê? Pois Você vai é. ter uma contraprova, né? Não, e às vezes é muito rápido que você precisa de uma resposta ali também, entendeu? Que aí o aurímetro é mais prático. Depende muito do momento que você. Se você tiver os dois, melhor ainda, né? Esse é o ponto. Mas bom, André, muito obrigada. Dis- Tem alguém que queira falar mais alguma coisa, queira perguntar alguma coisa para o André? Quem quiser depois mandar mensagem para mim no Instagram também, fica à vontade. Só falar, sou aluna da Camila, que eu não conheço todo mundo aí, né? Mas fala que é aluno da Camila, que daí já conversamos. Eu só gostaria de agradecer, porque a aula foi muito incrível. Ah, que bom que gostou. Muito, Ah, muito boa. agora já são duas fãs, a Camila e mais uma. Muito boa. Não, eu gosto muito da forma como você transmite o seu conhecimento. Sempre Que bom te bom. ouvir. Não seja Desculpa. modesto, professor. Foi ótima. Que Foi bom. ótimo. Que bom que vocês gostaram. André, muito obrigada, viu? De Espero que você nada, tenha a gente aqui no dia do presencial. Tomara que dê para você vir. eu acho que vai dar. Tudo Eba! Ótimo. 28 e 29. combinado. Então tá bom. Gente, beijão para vocês. Tirou foto da turma? Oi? Tirou foto? Vamos tirar. Vamos. Quer tirar o. Para aparecer todo mundo na carinha? Tirar o compartilhamento? Ah, eu tirar o compartilhamento? Ah, eu tô Para dormindo ficar aqui. todo mundo aparecendo? Melhorou? Vamos aparecer, gente? Abrir as câmeras. O doutor João. Olha lá, ó, o óculos, ó. Os sábios, tá vendo? Esse foi presente do André, no curso aí. É mesmo. Já da primeira turma. Pois é. É meu colega de turma. Pronto. Fotinha tirada. Combinado. Gente, Gente, muito agradeço então a atenção e nos vemos na prática. isso aí. Nos vemos na prática. Agora, sábado e domingo, então tem
Somos eu, a Adriana, falando sobre os injetáveis em homeopatia, e o Edson Osório também para fazer o diagnóstico de língua dentro da visão da Ayurveda. Também vai Aí, ó, ser no pronto. domingo, Aí tá já bom? vai tirar a dúvida da língua. Pois é. Beijo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.